Em Luiz Eduardo Magalhães, você sintoniza a Moderna FM. ZYV 495, 92,1 MHz. Mantida pela Fundação Cultural Alzira da Silva Correia. A notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao Assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao Assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Estamos ao vivo no Facebook da Moderna e também no blog Douglas Batista. Hoje, terça-feira, 23 de junho de 2020. Agora, meio-dia, 4 minutos em Luiz Eduardo Magalhães. Está no ar o Direto ao Assunto. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. A importância do SUS na pandemia, esse é o tema da coluna Sua Saúde com o Dr. Tiago Maia. Aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, Débora Muniz e José Bonfim, trazendo as informações direto das ruas da cidade. Daqui a pouquinho trazendo informações do trânsito pra gente também. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto. Já começando a nossa edição de hoje com a nossa pergunta, daqui a pouquinho disponível para você na nossa enquete, na live no Facebook. E também você pode participar pelo nosso WhatsApp. A pergunta de hoje é: sua percepção em relação ao SUS durante a pandemia tem sido positiva? Você pode participar com a gente. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Dr. Tiago Maia na coluna Sua Saúde, falando sobre a importância do SUS nesse momento de pandemia. Um abraço para o Antônio Correia Júnior, já acompanhando a gente lá pelo Facebook. E a gente volta a falar do índice de isolamento aqui na região oeste da Bahia, que continua baixo. Luiz Eduardo Magalhães tem o índice de 37,3%, Barreiras 40,5%, São Desidério 42,4%. Esses são dados do sábado, dia 21. E a gente tem o hospital de referência, que é o Hospital do Oeste, com 10 leitos de UTI exclusivos para a Covid, já com ocupação grande também aqui na região oeste da Bahia. E a gente vai falar do funcionamento de academias e de como esses estabelecimentos estão se adequando para atender aos alunos na coluna Informa com Alex Personal Trainer. E o professor Alex vai sortear também um kit com camisa e garrafinha. Para você que quer participar, é só comentar "quero ganhar", que já vai estar participando do nosso sorteio. Então, oferecimento aí do professor Alex Personal Trainer, um kit com camisa, camiseta e também a garrafinha lá, o squeeze. E a gente tem respostas também sobre aquela denúncia de ontem. Mais uma vez, participe com a gente pelo Facebook, pelo WhatsApp. Agora a gente vai saber como é que fica o tempo aqui em Luiz Eduardo Magalhães com Débora Muniz. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao Assunto. Muito bem, Raquel, para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto. Mais um dia de sol aqui, Luiz Eduardo Magalhães, máxima de 30 graus. Porém, hoje já mudou um pouco, né, sobre a clima-tempo. Já temos aí 12% de chance de chuva. A gente vê aqui no centro de Luiz Eduardo, tá ficando nublado, muitas nuvens cinzas se aproximando aqui, então pode ser que chova. Amanhã, sol com algumas nuvens e não tem previsão de chuva. Máxima temperatura variando entre 17 e 30 graus. Em São Desidério, tempo firme, máxima de 30 graus. Máxima de 30 graus hoje também em Barreiras. Agora vamos falar do preço médio dos principais produtos agrícolas da região. Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja que está custando R$ 84,33, alta de 2,42%. O milho vale R$ 36,50, queda de 0,68%. O café está custando R$ 450, 1,12%. O feijão carioca, R$ 265, desvalorização de 7,2%.
O arroz em casca tipo 1, disponível na região, está sendo comercializado por R$ 62,00. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 96,36. Os dados são da AIBA. A arroba do boi gordo, que está custando R$ 200,00, segundo a Acreoeste. E o dólar, que continua oscilando bastante, até o presente momento, R$ 5,17, o dólar comercial. É com você, Raquel. 12:08. O Ademário Rodrigues está acompanhando a gente lá pela página do blog Douglas Batista. Kleber Cabral também dando boa tarde pra gente. Boa tarde pro Kleber, pro Ademário. E o Kleber tá querendo participar do sorteio, né? Ok, Kleber Cabral participando já do sorteio também. Você que tiver interesse pode participar com a gente. Agora vamos saber como é que está o trânsito aqui no nosso município com ele, José Bonfim. Boa tarde, Bonfim. O trânsito na Moderna. Jornal direto ao assunto. Muito bem, boa tarde, Raquel. Boa tarde, Débora Muniz. Boa tarde, um grande abraço para você que está acompanhando o Jornal Direto ao Assunto desta terça-feira. Falamos aqui, né, do Tropicalville, ao lado aqui da barreira sanitária, né, barreira de número 1, com esse aparato aqui das forças de segurança, a Guarda Municipal fazendo aqui também a fiscalização e também dando suporte ao pessoal também da Vigilância Epidemiológica do município de Luiz Eduardo Magalhães, da Secretaria de Saúde, também a gente da Sutrans. Nesse exato momento, o movimento está tranquilo, né? Durante a manhã, movimento muito forte, passagem de caminhões, carretas, né? Veículos pequenos. Agora mesmo a gente observa o pessoal indo para o período de almoço. Tem muitas empresas aqui próximas, nas proximidades, saindo aqui para a cidade, sentido a cidade de Barreiras. E o pessoal passa nesse ponto, nesse exato momento, no momento ali já carretas, as carretas aguardando, portanto, ali a medição da temperatura, né? Também veículos pequenos passando aqui, parando nesse exato momento. Agora uma grande quantidade também de profissionais em motocicletas também aguardando também a vez. Ou seja, a manhã toda, a tarde toda, essa movimentação na barreira sanitária de número 1, a exemplo também da de número 2, que fica ali na 242 também, sentido é o estado do Tocantins, ali bem em frente ao Poço Mimosão. E também na 020 também a terceira barreira sanitária montada também com os profissionais da saúde e de segurança também fazendo a fiscalização, medindo a temperatura com aparelho de infravermelho de todo mundo que passa por essas três barreiras, entrando aqui ou saindo da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Como você falou, o tempo está nublado, está frio, ventando muito nesse local aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Já existe essa possibilidadezinha de chuva aí, né? Mesmo que pequena, mas existe já a possibilidade de chuva incrível. Estamos no mês de junho, metade do ano, e ainda, de vez em quando, cai uma garoazinha, passa uma chuva de leve aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Olha, falando de trânsito, 3 cidades do oeste da Bahia, com transporte liberado, né, publicado já no Diário Oficial desta terça-feira, Diário Oficial do Estado da Bahia, autorizando, portanto, o decreto autoriza, portanto, a retomada de transporte no município de Angical, fica no oeste da Bahia, logo depois ali da cidade de Barreiras, Correntina e também Formosa do Rio Preto. Essa cidade, 14 dias, um pouco mais aí, tem a presença aí da Covid-19. Por isso, né, o governo do estado autoriza, portanto, a retomada do transporte nessa cidade. Agora, o mesmo decreto, ele já suspende também o transporte em várias cidades do interior da Bahia, entre elas a cidade de Abaré, América Dourada, Andaraí, Apoerema, Caém, Capela do Alto Alegre, também a cidade de São Basílio, de Paité e Caetá, que também no interior da Bahia, cidade de Novo Pará também, Queimadas, Quixabeira, Santa Terezinha, São Felipe e também Várzea Nova. São as cidades que já a partir de amanhã, quarta-feira, dia 24, né, terão aí, portanto, o transporte intermunicipal suspenso pelo fato aí da presença de pessoas contaminadas aí com a Covid-19. Por isso, já a partir de amanhã, né, não terão transporte aí de passageiros, transporte intermunicipal. Essa situação fica, portanto, impedida até o dia 6 do mês de julho. Circulação, saída, chegada de ônibus interestaduais em todo o território. Portanto, foi prorrogado aí pelo governador
Rui Costa, sempre que vai chegando aí, né, ao limite aí do decreto, prescrevendo a data, o novo decreto é publicado aí, né, alterando e modificando, portanto, aí, prorrogando a data, né, dos decretos aí que vão encontrando aí, vencendo, ou seja, as datas. E olha só, um acontecimento no final de semana, lá na cidade de Barreiras, é uma festa com mais de 150 pessoas, estava acontecendo no final de semana, até a chegada da fiscalização, né, dos órgãos de prevenção à Covid-19. Último final de semana complicado, viu, na cidade de Barreiras. Equipes de fiscalização receberam denúncias anônimas de eventos em descumprimento das recomendações estabelecidas aí nos decretos municipal e também estadual. Sábado, dia 22, a fiscalização realizada com apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal da cidade de Barreiras e também fiscais da saúde. Uma propriedade rural, né, localizada às margens da BR-242, o entorno viário lá na cidade de Barreiras, estava acontecendo nada mais, nada menos do que uma vaquejada. É isso mesmo, presença de quase 200 pessoas, né, fazendo essa festa, participando. É evidente, né, que ninguém com máscara, né? Aí é que chamou a atenção uma denúncia anônima, né, e os fiscais, todas as forças de segurança foram até o local. Quando chegaram lá, encontraram uma multidão de gente participando, portanto, deste evento, fazendo uso de bebida alcoólica e sem a máscara, é claro, né, desrespeitando o distanciamento social e também desrespeitando todas as medidas de segurança em saúde, né? Todos foram orientados a se retirarem do evento. A área servia alimentos, foi interditada também, por descumprir as normas da vigilância sanitária, e os proprietários também foram notificados, ou seja, parou tudo, todo mundo para casa, diante então desse flagrante, dessa fiscalização lá na cidade de Barreiras. No domingo também não foi diferente, viu? No domingo lá na cidade de Barreiras, realizadas 2 interdições também, em um bar no centro da cidade, outro no bairro Barreirense, também por descumprimento dos decretos da lei estadual e também municipal, né? Muitos jovens também estavam frequentando a Praça Marechal Deodoro, no cais, sem máscara, fazendo uso também de bebida, ou seja, né, aquela aglomeração que não é recomendada, ou seja, as forças de segurança orientou todo mundo ali, pediu para todo mundo retirar e ir para casa, portanto, e os locais também foram notificados, por estar descumprindo também todas as medidas, né? Fato que, infelizmente, está acontecendo aí em muitas cidades do interior, inclusive também aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Olha, daqui a pouquinho, Raquel, na segunda participação, a gente vai falar a respeito, portanto, a apreensão de mais de 2 toneladas de cocaína e Ilhéus, essa operação da Polícia Federal, também abrangendo os municípios de Barreiras e aqui também em Luiz Eduardo Magalhães. A gente também vai trazer os boletins informativos da Covid-19 nessas últimas 24 horas nos principais municípios da região oeste da Bahia. Então, daqui a pouquinho eu volto direto das ruas da cidade para o Jornal Direto ao Assunto. É com você, Raquel Santana. Obrigada, Bonfim, pelas informações. Daqui a pouquinho de volta e a gente já vai entrar em contato com o professor Alex Personal para a gente falar aí sobre esse funcionamento das academias e os cuidados, né, que esses empresários estão tomando para receber esses alunos. Tem participação lá no Facebook, o Francinaldo Carvalho dando boa tarde para a gente. Boa tarde, Francinaldo. Ele complementou aqui, Rua Lagoinhas, quadra 104, bairro Santa Cruz, sem água, empresa Embasa, é uma vergonha. Eu vou ver com a assessoria aqui da Embasa já qual o problema aí, se eles conseguem responder a gente ainda nessa edição do Direto ao Assunto. A Sueli Guimarães, quero ganhar, boa tarde, um abraço para você. Sueli já está participando do sorteio com a gente. Tem participação também lá no Facebook da Moderna FM, que a gente faz a transmissão simultânea lá no blog do Douglas Batista e também no Facebook da Rádio Moderna FM. O seu Manuel Filho está acompanhando a gente. Boa tarde, Raquel e Débora. Manuel Filho ligado no Direto ao Assunto da Moderna FM. Um abraço para o seu Manuel Filho. A Quitéria também está acompanhando a gente. E a Terezinha Batista Carrilho, tia do Antônio Correia Júnior. Boa tarde para a senhora, dando bom trabalho para a gente aqui. Muito obrigada, Terezinha.
Na ponta da linha com a gente, o professor Alex Personal. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Raquel. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma semana para a gente bater aquele papo sobre saúde e como ficar em forma, né? Perfeito. Professor, só para a gente falar logo, né, do seu sorteio, oferecimento aí, uma camiseta e um squeeze. A gente sorteando hoje no Direto ao Assunto, isso mesmo? É isso mesmo, uma camiseta para os corredores e praticantes de atividade física e aquela garrafinha, aquela squeeze para manter sempre hidratado. Maravilha. Então, você quer ganhar esse kit, você pode comentar lá no Facebook da rádio ou do blog Douglas Batista, quero ganhar, e já vai estar participando. Também pode mandar para o nosso WhatsApp 3628-2306. Eu vou trazer aqui um pouquinho do currículo do professor Alex. Personal trainer há 17 anos, graduado em licenciatura plena em Educação Física pela Unipar, especialista em docência do ensino superior e psicopedagogia clínica, professor de Educação Física atuante em todos os níveis de ensino em redes privadas e públicas. Também é coach, sócio proprietário da VO2, assessoria esportiva e laboratório de performance humana, produtor e organizador de eventos e projetos esportivos. Está aí um pouquinho do currículo do professor Alex Personal Trainer, nosso colunista toda terça-feira aqui em Forma com Alex Personal Trainer. E o nosso tema de hoje bem bacana, né, professor? Falar sobre aí o funcionamento de academias e como estão sendo os cuidados no atendimento à população. E hoje com depoimentos de empresários também, empresários do ramo. E aí, professor, vamos falar sobre esse assunto? Vamos falar desse assunto que está em voga, né? Exato. Esses últimos meses tem sido um período bem ativo da nossa realidade e não é diferente também para as academias, e a gente percebe que a grande maioria das academias hoje no Brasil, elas estão fechadas. Alguns estados eles permitiram a abertura das academias seguindo alguns procedimentos. Nossa cidade tem algumas limitações, mas estão funcionando normalmente, né, Raquel? Exatamente. E aqui em Luiz Eduardo, né, a gente tem essa flexibilização, as academias estão funcionando, mas como está sendo esse atendimento nesse momento? Raquel, eu tenho iniciado o funcionamento de todas as academias, a gente continua trabalhando de forma normal, né? Seguindo, obviamente, alguns procedimentos de reabertura das academias, conforme você falou sobre flexibilização, né? Sim. Inclusive, o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, que é ele que faz a fiscalização e monitora, né, o funcionamento, e se as academias estão seguindo as leis e normas implantadas pelo CONFEF, eles criaram um manual de reabertura para as academias após os decretos que foram instituídos, né? Então, durante esses procedimentos de reabertura ou de abertura ou de funcionamento das academias, eles pontuaram algumas orientações para preservar a saúde dos frequentadores, né? E foram sugeridas, após algumas reuniões e algumas discussões, para que os órgãos públicos eles autorizassem essa reabertura, né, de todas as academias, e que, se as academias seguissem esses protocolos de segurança, esses procedimentos, elas poderiam funcionar normalmente de forma segura, né? Então, o objetivo inicial era reduzir a contaminação do Covid-19 dentro das unidades, e conforme fosse normalizando, seria possível voltar à normalidade das operações, certo? Esse material ele foi construído seguindo as orientações e as informações de todos os órgãos públicos, inclusive a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde. E também foi tomado como base alguns históricos e números relativos ao Covid-19 em algumas regiões onde o pico da pandemia já passou e o processo de reabertura das academias já, né, podem ser utilizados, assim como foi feito também na China e em alguns locais da Europa, certo? Certo. E aí a gente vai trazer um pouquinho, algumas dicas, vai ouvir também de alguns
proprietários das academias a realidade que a gente se encontra hoje aqui na cidade e quais são as providências que estão sendo tomadas para que sigam rigorosamente esse manual de utilização aqui para a reabertura das academias. Maravilha. Então já pode deixar aqui no play, Débora já pode deixar no ponto para a gente. Você quer chamar quem primeiro, professor? Raquel, pode ficar à vontade, acho que a gente tem aí 2 ou 3 empresários que estão dentro da situação e que colaboraram também hoje, né, para a coluna. Vamos ouvir então a Cristiane? Cristiane primeiro. Perfeito. Bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes da Rádio Moderna. Uma satisfação poder participar, né, falando aqui para vocês um pouquinho dos desafios do nosso mercado fitness. Então, eu acredito que o principal desafio é manter a academia mais segura possível, né, para que os alunos mantenham a regularidade nos treinos e se mantenham ativos. Nós, né, na nossa academia, nós acreditamos que os exercícios físicos salvam vidas e são o melhor remédio que temos até agora, né, inclusive para o Covid-19. Então, nós adotamos algumas iniciativas, tá? Lembram quando nós tivemos aquele período de quarentena na cidade, né? Foi um período curto, mas naquele momento já, logo após, né, a reabertura, nós implantamos um novo formato de funcionamento. Então, que é o atendimento por horário agendado. Além disso, a academia, que sempre funcionou num sistema de acesso livre, ela também adotou, né, uma limitação ali no acesso, né? Então, até no máximo 1 hora de treino por aluno, e esse horário precisa ser reservado com antecedência, né? Como eu disse antes. Então, isso foi muito importante porque a nossa preocupação sempre foi muito além, né, de ter álcool em gel. Na verdade, isso são realmente são rotinas básicas, né? O nosso novo sistema de funcionamento, por exemplo, com ele nós fizemos algo muito mais eficaz, né, para controlar o fluxo de alunos na academia e evitar, né, aglomerações. Já para os alunos que preferem ficar em isolamento e não estão frequentando a academia, nós desenvolvemos um programa de treinamento em casa, super personalizado, que chamamos de Tela a Tela. Ele está sendo muito elogiado até agora e, inclusive, estamos começando a vender esse programa até para pessoas de outros estados. E para finalizar, vou citar mais uma iniciativa bastante incomum, na verdade. Em época onde as empresas estão demitindo bastante, nós, né, pelo contrário, nós mantemos a nossa equipe unida e ainda estamos com uma política ainda mais colaborativa. Todos entenderam que precisamos nos ajudar para ultrapassar, né, um momento difícil como esse. Então, nós nos fortalecemos. Além disso, nós contratamos uma gestora de experiência do cliente para elevar a nossa qualidade e também estamos desenvolvendo, junto à nossa coordenadora, um programa de capacitação para treinar estagiários em busca de oportunidades. Então, mais uma vez, reina o nosso sistema aí colaborativo, onde esses estagiários nos auxiliam voluntariamente, né? Ou seja, não representam um custo, né, para a empresa, mas em troca eles recebem todo o treinamento técnico e a experiência, né, com a profissão. Tá, e a Cristiane, professor, fala um pouquinho, que eu nem falei o sobrenome da Cristiane para não errar também na pronúncia, né? Cristiane Rendes, né? Pronto, a Cristiane Rendes. E iniciativas bem bacanas, ela falou do aplicativo para as pessoas que preferiam ficar em casa mesmo, né? E que outras foi pessoas... o que a gente comentou durante a semana, né? Nós tratamos sobre as aulas online e as academias, elas se reinventaram, né? Eu fiz uma enquetezinha para saber também o que o público tem pensado sobre voltar ou não para a academia. É exatamente sobre esses temas que a gente vai discutir hoje, alguns detalhes. É verdade. E aí ela falou também da questão de controlar o fluxo de pessoas, né? Porque não pode ser como antes mais. Essa readequação realmente tem um número de alunos que fazem o treino naquela determinada hora. É importante controlar isso. Sim, com certeza. E é importante que as academias que queiram realmente retornar e reabrir e voltar ao seu funcionamento, né, nesse novo normal que a gente costuma chamar, siga essas recomendações, né? Foi instituído esse manual exatamente para direcionar e para criar uma diretriz para que eles
profissionais ou donos de academia que ainda estão em dúvida de se volta, não volta, e como manter um ambiente seguro para proteger todos os funcionários, colaboradores e principalmente os seus clientes, né? Então, essa disponibilidade de álcool em gel que a gente vê em todos os comércios aí, na academia, foi sugerido que a limpeza geral das unidades e essa disponibilidade ela seja redobrada, né? Porque são várias áreas, né? Tanto de recepção, a parte de entrada, o local de musculação, que é um local que tem uma quantidade de utilização muito grande, né? Então tem uma utilização de pesos livres, salas coletivas respeitando o distanciamento, algumas academias que têm piscina também. Então é um material bem completo, levando em consideração desde vestiário, as salas kids, que as crianças as mães costumam deixar as crianças também enquanto vão para o seu horário de treinamento. Então, foram instituídos. Eu vou deixar depois, Raquel, um linkzinho, né? No Instagram não tem como você acessar link, mas eu vou deixar um link, vou passar também para vocês, para que as pessoas tenham acesso a esse manual e qualquer dúvida que tiverem, podem tirar as dúvidas nesse manual que é bem rápido, prático e com uma leitura bem didática, tá? Tá bom, perfeito. Tem a sonora também do Cleiton. Débora vai colocar pra gente agora. Perfeito. Fala, Alex. Bom dia, beleza? Cleiton aqui. Então, Alex, a atividade física nessa época de pandemia aí se mostrou extremamente importante. Nós, como academia, percebemos muitas ações positivas. Aqui comigo tivemos vários relatos do pessoal que afastou, né, por ter grupo de risco em casa e aí decidiram ficar, e alguns por conta própria decidiram ficar em casa. Mas em conversa que a gente tem com nossos clientes, observou bastante relatos de aumento da ansiedade, casos de depressão, aumento de peso, né? E alguns que já tinham alguns casos clínicos, né, de tendinite, essas coisas acabaram se agravando. Então, e quem veio, a gente procurou não fazer uma alta intensidade, deixou atividades físicas moderadas. A imunidade se manteve sempre alta. Graças a Deus, nenhum dos nossos clientes tiveram casos de Covid, e mostrando a importância da atividade física. A academia em si tomou todas as precauções, né, seguindo as orientações da Secretaria de Saúde, da OMS, distanciamento, evitou aglomerações, tem o limite de pessoas que as entidades pedem, né? Álcool, consumo de álcool gel, álcool líquido, álcool 70 no caso das academias, está bem elevado justamente para minimizar ao máximo o risco. Mas graças a Deus estamos tendo bons resultados, evitando vários agravamentos de saúde, beleza? Grande abraço aí. Tá aí o Cleiton, professor, pode falar um pouquinho do Cleiton também? Perfeito. Professor Alex, o Cleiton falou da questão de pessoas que já tinham casos clínicos, como a tendinite, que aí, porque tiveram que interromper esse treino, tiveram agravamentos. Acho que a gente já citou essa questão também aqui na nossa coluna. O exercício, ele traz uma série de benefícios. Dentro da área de saúde, principalmente se a gente for levar em consideração a medicina esportiva, assim como a medicina, a gente sempre faz um paralelo quando você vai fazer a prescrição. Por exemplo, se você vai ao médico, Raquel, e o médico ele precisa prescrever um medicamento para você, ele vai fazer um balanço de quais os benefícios aquele medicamento ele vai trazer
e quais serão os malefícios que aquele medicamento também pode trazer, porque ele vai ter uma série de reações, né, fisiológicas, e a gente ouve muito esse debate, né? Usa, não usa, pode, não pode, o que deve e o que não deve. Então, o profissional ele está ali para fazer esse equilíbrio. Da mesma forma acontece com o exercício. Todos nós somos diferentes entre si, né? Cada um tem uma mecânica, cada um tem uma anatomia diferente, e quando a gente faz a prescrição do exercício, a gente sempre leva em consideração os efeitos que o exercício vai trazer para o organismo. E ficar sem exercício, uma pessoa que tem já uma comorbidade ou que ela faz exercício que ela precisa, um diabético, um hipertenso, um cardíaco, enfim, ela pode ter muito mais malefício ao deixar um programa de atividade física. Lembrando que o sedentarismo hoje, ele mata muito mais do que o Covid. Então a gente precisa traçar um paralelo daquilo que é mais importante. Se você realmente não precisa fazer exercício, se dá para ficar mais um tempo, né, e não se expor, tudo bem. E se você vai fazer exercício, seguindo as recomendações, um local seguro, higienizado, que foi uma dos principais questionamentos que a gente viu aqui durante a enquete, né? Mais de 64% das pessoas, elas concordam que as academias devem funcionar. Então, é um número bem expressivo, né? 64% das pessoas acham que realmente as academias devem funcionar, logicamente levando em consideração todas essas orientações que foram divulgadas recentemente aqui. Então, quando você deixa de fazer exercício e você precisa do exercício para melhorar, como é o caso da tendinopatia ou uma tendinite ou qualquer complicação, obviamente que você vai sentir algumas reações. Vai voltar a doer, vai ter dificuldade para caminhar, se for, né, dependendo do local que for essa inflamação. E sim, é importante fazer exercício, porque exercício é vida. Exercício, ele é recomendado assim, como você levanta, toma seu café diariamente na rotina, isso tem que ser incluído no seu dia a dia, certo, Raquel? A gente fala para as pessoas que o exercício ele é muito importante e ele traz uma série de benefícios à saúde de quem pratica. Ok, professor. Nosso papo está muito bom, mas nosso tempo está voando aqui, né? Daqui a pouquinho a gente tem o Dr. Tiago Maia também, falando da importância do SUS, né, no enfrentamento dessa pandemia. Mas eu queria que você falasse rapidinho para a gente, porque o Cleiton falou sobre atividades físicas moderadas. Ele falou da importância da atividade física para a imunidade e, ao mesmo tempo, também atividades físicas moderadas. Acredito que ele falou em relação a esse período de pandemia. Sim. Evitar fazer atividades físicas muito intensas e em excesso. Toda vez que a gente pratica exercício, a gente libera um hormônio, tanto um hormônio da felicidade, que é a dopamina, né, que faz bem, o hormônio do humor, quanto o exercício libera um hormônio chamado cortisol. Então, quando eu tenho uma liberação muito grande, excessiva de cortisol, não só ele, mas, né, junto a ele, a gente tem um aumento do estresse. E isso faz com que o nosso organismo entenda que a gente, ficando estressado, ele vai baixar um pouquinho a imunidade. E é esse o perigo de praticar exercício, ou em volume muito grande, ou em intensidade muito alta, tá? Então, exercício sempre com muita cautela, exercício moderado e sempre com bom acompanhamento. Qualquer dúvida, sempre procure um profissional para que ele possa tirar todas as dúvidas. E eu volto a frisar, o local em que as pessoas vão procurar a melhor orientação, a orientação para as atividades físicas, são as academias onde tem os profissionais ligados à área da educação física e saúde. Com certeza. Professor Alex, muito obrigada. Então, até a próxima terça-feira. Eu acho que esse assunto dá para a gente falar até um pouquinho mais, né? Esticar um pouquinho mais falando... Eu acredito que sim, o conteúdo é muito extenso e a gente está vivendo isso na prática, né, Raquel? A gente pode continuar, né,
a tratar desse assunto e trazer outras opiniões também de outras pessoas que estão ligadas diretamente a isso também. Então, essa semana eu vou trabalhar em cima dessa coluna e na semana que vem a gente continua, tá bom? Tá bom, grande abraço a você, a todos os ouvintes. Uma satisfação enorme estar com vocês. Pra gente também. Muito obrigada. Até a próxima terça-feira, então. Quem está acompanhando a gente também é o Roque Lima, lá no Facebook. O Fábio Sati também está acompanhando a gente pelo Facebook. Débora agora tem um recadinho para a gente. Depois também tem o Dr. Tiago Maia. Toda terça-feira também aqui com a gente. Sua Saúde com o Dr. Tiago Maia. Moderna FM. Super Lojas Nosso Lar, mega feirão de móveis. Todo estoque de móveis em 12 vezes sem juros. Aproveite as ofertas e promoções nas Super Lojas Nosso Lar e garanta o seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site ou no aplicativo ou pelo WhatsApp 63 999 425461. Lojas Nosso Lar, maior conforto pelo menor preço. Você já pensou em fazer um curso para aprender uma nova profissão? A SOS Tecnologia e Educação é uma escola de cursos voltada ao mercado e à tecnologia e traz a Luiz Eduardo Magalhães cursos profissionalizantes para você que deseja se especializar ou ingressar no mercado de trabalho. Na SOS você conta com os cursos de marketing digital, youtuber e agora com inglês. Além de cursos como Excel, robótica, Photoshop e muito mais. Conheça a SOS Tecnologia e Educação. Mude seu futuro. Rua Rui Barbosa, 1587, segundo piso, Centro, próximo ao Banco do Brasil. Fone 77-3628-4717. Para os produtores rurais, estamos no programa de pontos da Bayer. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. A Juscelene Sena também está acompanhando a gente lá pelo Facebook. Eu também estou por aqui. Raquel, boa tarde. Um abraço para a Juscelene, sempre acompanhando a nossa programação. A gente vai para um breve apoio cultural. Enquanto isso, a gente já entra em contato com o Dr. Tiago Maia e a gente volta a falar de saúde. Todos os ritmos, uma só rádio. Moderna FM. Grupo Santo Antônio informa a hora certa. 12:39. 92,1. Lojas Nosso Lar informa a hora certa. Mega feirão de móveis das Super Lojas Nosso Lar. Todo estoque de móveis em 12 vezes sem juros. Balcão Cooktop de 599 por 399,90. Armário multiuso de 699 por 499. Painel notável de 699 por 449. Conjunto Bela Arte 4 cadeiras alumínio de 1999 por 1699. Toda loja em 24 vezes. Compre no site, no app ou no WhatsApp. 63992425461. Acesse nossas redes sociais. Mega feirão de móveis das Super Lojas Nosso Lar. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você, quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. É da parceria entre o homem e a terra que a vida nasce e a esperança renasce. E o governo do estado reforça essa parceria, ajudando os agricultores familiares a enfrentar os efeitos da pandemia e produzir mais alimentos para todos os baianos. Edital emergencial para segurança alimentar e nutricional na Bahia. É mais renda e inclusão para 10 mil famílias. É alimento saudável chegando à nossa mesa. Inscrições até 23 de junho no site www.car.ba.gov.br. Parceria mais forte. Juntos para alimentar a Bahia.
Governo do Estado. Aliança Agropecuária, informa a hora certa. 12h41. Gado bom é gado vacinado. Produtor inteligente não deixa essa ideia de lado. Vacine e garanta seu rebanho livre da febre aftosa. Passe na Aliança Agropecuária e adquira sua vacina. Depois do gado vacinado, declare a imunização na ADAB. A primeira fase da campanha é para bovinos e bubalinos de todas as idades e foi prorrogada até 30 de junho. E a declaração da vacina estendida até o dia 15 de julho. Torne o Brasil livre da aftosa. Vacine seu rebanho. Aliança Agropecuária. Rua Piauí 470 Centro. Fone 3628-6802. WhatsApp 99875-3030. Instagram e Facebook Aliança Agropecuária. Moderna FM. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Estamos de volta, 12h44. O doutor Tiago Maia já está com a gente na ponta da linha. Eu só vou trazer uma informação rapidamente aqui. O ouvinte Francinaldo Carvalho e o Elinaldo Taurino falando da falta de água no Florais Leia e do bairro Santa Cruz. A assessoria de comunicação me respondeu aqui, a assessoria da Embasa, diz que a Embasa está fazendo a manutenção pontual em um dos poços e o fornecimento de água pode ficar irregular em parte do bairro Santa Cruz. Segundo a assessoria e a nota, o abastecimento deve se regularizar até o final da tarde. Está aí o retorno da Embasa para a gente. Doutor Tiago Maia na ponta da linha com a gente. Oi, doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Da Moderna FM, boa tarde. Doutor Tiago, vou trazer aqui um pouquinho do currículo do doutor Tiago. Ele é professor, coordenador do estágio do internato de cirurgia da Faculdade de Medicina da UFOB, é especialista em cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Angiologia, atua no serviço público e em clínicas particulares da região. Doutor, a gente vai falar então da importância do SUS agora nessa pandemia. E aí eu pergunto para o senhor, né, o que é o SUS? Então, Raquel, o SUS é um sistema, né, o chamado Sistema Único de Saúde, é o nosso sistema de saúde pública, implementado no Brasil na Constituição de 1988. E ele trouxe uma coisa muito importante e um diferencial em relação a muitos países, inclusive os países de primeiro mundo, que é onde que o SUS, na Constituição de 88, foi colocado que a saúde é um direito do cidadão e o dever do Estado. E isso não existia até então. Ok, doutor. Então, como a gente vê, né, é o maior sistema público de saúde do mundo. A gente, às vezes, não se dá conta de que o SUS é isso, né? Porque muitas vezes, quando a gente pensa em SUS, pensa em problema, infelizmente. Mas a ideia do SUS é uma ideia muito boa, não é isso? Com certeza. Antes do SUS surgir, né, antes da Constituição de 88, quem tinha direito à saúde era quem tinha previdência social, quem tinha trabalho, né? E quem não tinha trabalho, quem não tinha previdência social, só surgia as santas casas, a saúde filantrópica, né, para ser atendida. Mas o Estado não tinha essa sensação que nós temos hoje de o Estado ter o dever, né, de promover, de dar assistência à saúde, não tinha. Isso surgiu em 1988. E através de duas grandes leis que foram depois regulamentadas no ano de 90, que começaram a difundir as diretrizes do SUS, que é o SUS que a gente conhece hoje. Então, algumas dessas diretrizes, seriam os pilares do SUS, né, integram a participação da comunidade, né? Caso as pessoas não saibam, todos os níveis do SUS existem conselhos de saúde, né? E nesses conselhos de saúde, 50% dos integrantes desses conselhos de saúde são usuários, são cidadãos que utilizam aquele serviço de saúde. Um outro conceito, né, uma outra diretriz muito importante do SUS é a universalidade. O que significa isso aí? O SUS ele é universal, ele atende todos
né? E todos significa até mesmo um cidadão estrangeiro que vem ao país, que não tem nenhum seguro de saúde de viagem, nada, ele é obrigado a ser atendido, porque o SUS ele é universal, ele atende todos, independente de raça, de sexo, de poder econômico, enfim, o SUS é obrigado a atender todos. E uma outra diretriz também importante, e isso faz um grande diferencial no nosso sistema de saúde, é a integralidade. O SUS ele é integral. Ele é responsável desde a prevenção até mesmo uma cirurgia de altíssima complexidade como um transplante de órgãos. Então o SUS ele vai do 0 ao 100 na saúde, ele atende tudo, ele é integral. Então isso o SUS não faz. Se é uma assistência de saúde que está comprovada, o SUS faz sim, mas tem que ver se está dentro das recomendações, né? Ok, doutor, quando Essas são as diretrizes. Tá bem. Quando o senhor fala da prevenção e quando a gente tem aquelas campanhas de vacinação, tem a carteirinha de vacina, é isso, né? Com certeza, desde um dia D da dengue, que se faz uma campanha de prevenção de dengue, orientações em escolas, projeto SAMUzinho, orientações de saúde bucal, tudo isso é o SUS. O SUS ele tem essa parte da promoção que é muito importante, né? Porque a gente sabe que é muito melhor a gente prevenir do que depois tratar a pessoa doente. Então, isso tudo o SUS também faz parte. E como faz parte da altíssima complexidade. A minha formação como cirurgião vascular veio de um hospital de altíssima complexidade no estado de São Paulo, um hospital do SUS. É um hospital que se faz cirurgias complexas, cirurgias de 10, 12 horas, com 2, 3 salas de centro cirúrgico, enfim, cirurgias de altíssimo custo que planos de saúde privados dificultam o acesso, né? Tem todo um trabalho burocrático, tudo que o SUS faz. Veja o exemplo, né? Qual é o maior sistema transplantador, né, do Brasil de órgãos? É o SUS. Verdade. A maioria dos transplantes de órgãos são realizados no nível SUS. Doutor, e eu pergunto para o senhor, né? A gente está falando aí da importância do SUS, dessa integralidade do SUS, desde a prevenção até a alta complexidade. E por que quando chega na ponta, assim, no cidadão, né? A gente tem uma percepção de que o SUS não funciona. Não sei se o senhor pode entender essa percepção que eu estou falando, mas se a gente pergunta a alguém, assim, que utiliza o SUS, a pessoa vai dizer, muito difícil o SUS para marcar exames, para eu ser atendida por algum especialista. Por que a gente tem essa percepção? Nós temos no Brasil algumas ilhas, né, de excelência ligadas ao SUS, né? A gente tem lá em Barretos, muito conhecido, né, o Hospital de Amor. Verdade. É uma excelente saúde 100% SUS, né? Sim. Então, como que a gente tem isso aí? O SUS, ele também ele é hierarquizado. E ele tem uma vertente hierárquica. O que é? Tem a esfera federal, a esfera estadual, a esfera municipal. Então, dentro de cada essa esfera, cada esfera tem a sua autonomia. Então, o SUS é muito ligado à gestão. Essa descentralização, isso é muito importante, né? Porque o poder está na ponta. Então, a gente tem bons locais né, que estão ligados ao SUS que funcionam, e tem outros que o SUS não funciona tanto assim. Agora, também é um peso muito grande, quando foi feito na Constituição de 88, isso, a saúde é o direito e o dever do Estado, né? Isso é um peso muito grande. A saúde, ela para você manter, né, assistência, saúde, todos os seus... A gente está vendo isso muito recentemente agora com a questão da pandemia, né? Os custos da saúde, tudo. Isso é muito difícil, isso precisa ser uma gestão muito profissional para que isso lá na ponta apareça. Ok, é verdade, é isso mesmo. E quando a gente fala em desmonte do SUS, doutor, quando a gente fala assim, o SUS vem sendo precarizado, há diversas gestões, o que quer dizer isso na prática? Eu acho que isso é mais políticas de saúde, né? O governo federal, ele é responsável pela... O que ele faz, né? Ele faz as políticas, as diretrizes de saúde, no caso, gerais pro país, né? E ele encaminha a verba, né? Para as pontas, no caso, para os municípios, para os estados, para desenvolver essas ações, né? O governo federal, ele não age, ele faz as políticas, né? Fiscaliza, essas coisas todas.
Então, em torno de, vamos dizer assim, entre estados, municípios e a União, 50% dos recursos são fornecidos pela União. Ele encaminha, né, através de fundos fundos de saúde, né, contas bancárias, né, tem um fundo nacional, fundo municipal, ele encaminha esse dinheiro de fundos a fundos e lá na ponta é que age. Então, por exemplo, vai construir um posto de saúde na cidade e tal. Encaminha-se o projeto do posto de saúde, tudo aquela coisa, tudo. O governo federal normalmente manda uma parcela dessa construção, uma parcela grande dessa construção, e daquele projeto, daquele posto de saúde, o município define quem que vai cuidar. Normalmente quem mantém aquele posto de saúde é o município, daí com um pouquinho de verba do município, um pouquinho de verba do estado e um pouco de verba do federal. E ele gere aquilo lá. Mas não é a União que vem aqui e contrata o médico, contrata o enfermeiro, né? A não ser políticas nacionais, como a gente teve a política recente dos mais médicos, agora essa nova política do governo atual. Mas isso aí, como o Brasil ele é muito, né, diversificado, isso aí varia muito. Tem lugar que funciona bem, tem lugar que não funciona tão bem assim. E como toda questão de gestão, né, às vezes aquilo que vinha bem, mas era um governo passado, não vamos continuar porque agora a gente faz diferente, fica mudando essas coisas. Então, esses conselhos de saúde, as conferências de saúde também se reúnem a cada 4 anos, elas surgem para isso, para tentar dar um norte, né? Nós vamos para esse caminho, mas aí isso interfere, né, em todas as outras áreas, né? Educação, estrutura, isso tudo é muito ligado à gestão. Mas o SUS, a formação dele, ele é muito complexa e muito boa. A gente tem países aí do primeiro mundo, vamos dar exemplo dos Estados Unidos. Estados Unidos, você tem que ter o seguro social. Se você não tem o seguro social, ou seja, como se fosse entre aspas, um plano de saúde, né? Porque você trabalha, você tem um seguro social, você fica à margem do sistema de saúde, né? Você tem que ser, como se fosse mais ou menos como era antigamente aqui no Brasil, né? Você tinha o seguro saúde ou você não tinha assistência à saúde, né? É verdade, quando a gente acompanha algumas notícias dos Estados Unidos, de um tratamento de Covid, por exemplo, nesse momento mesmo, sai caríssimo esse leito de UTI, medicação e tudo, a gente acompanha assim, realmente para os Estados Unidos que não tem um sistema único como o nosso aqui, a conta sai bem cara. A gente está conversando com o Dr. Tiago Maia, nosso colunista, toda terça-feira aqui, Sua Saúde, com o Dr. Tiago Maia, e a gente está falando do SUS. Doutor, e nesse momento de pandemia, a gente está vendo que o SUS está sendo protagonista. Todas as questões que envolvem aí o cuidado, desde o diagnóstico, né, são os laboratórios públicos, também acompanhamento, geralmente são a vigilância sanitária que faz o acompanhamento da pessoa, a vigilância epidemiológica faz o acompanhamento da pessoa, leitos de UTI também, a grande maioria dos leitos são públicos também. Você acha que esse momento as pessoas começam a entender a importância desse sistema? Nesse momento de pandemia, agora, quem não tinha noção do que era o SUS começou a ter, né? Quando a gente coloca lá os órgãos privados de saúde que estão ligados ao SUS, parece que não, né? Parece que é uma coisa extra, não, mas a saúde privada está ligada ao SUS como uma parte suplementar ao SUS. É por isso que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, a ANS no caso, o que é suplementação? É um extra, é um adicional, né? Quando a gente fala a parte privada, que são os convênios, a parte privada de saúde, ela suplementa o SUS, né? Ela não complementa, ela não faz parte, ela só é um a mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Com a pandemia, as pessoas puderam ver que a questão de saúde, a força que o SUS tem. E dentro do SUS, dentro de umas atividades do SUS, uma área que talvez não era tão conhecida assim, é a parte da vigilância epidemiológica. A gente ouve falar muito da vigilância sanitária, né? Que é aqueles fiscais vigilantes que vão lá vão no bar, vão no restaurante, vão na unidade de saúde, vão ver se está tudo certinho, conforme a vigilância a gente costuma falar, né? Mas a vigilância epidemiológica é uma segunda parte da vigilância. Essa, né, faz todo aquele controle de dengue, faz todo o controle de prevenções de surtos de outras doenças. Essa agora está trabalhando, eu acho que como nunca trabalhou, né? Toda essa área, né? Luiz Eduardo, a gente já está com quantos, né? Mais de 100 casos confirmados. A vigilância entra em contato com cada paciente, monitora cada família. Imagina a ramificação, né? O tamanho disso, né?
Então, a vigilância, a gente tem que bater muita palma para esse pessoal, porque estão trabalhando muito nessa época, e eles que nos dão o suporte, né, para a assistência poder agir. É a vigilância que dá esse respaldo. Gente, ó, o negócio está crescendo aqui, aqui está ficando pior, nós vamos agir desse jeito. Então, né, eles que dão aqueles indicadores para a gente poder traçar as estratégias de condutas, né? Então, o SUS, ele pôde mostrar agora para os brasileiros a força que ele tem, né? Nós, brasileiros, reconhecemos isso e vemos a importância de cada vez mais a gente respeitar o SUS, a gente não denigrir o SUS é ruim, o SUS não é ruim. Às vezes a gestão do SUS naquele momento, naquele lugar, não está legal. Mas o SUS, tudo que você tem de saúde, quase 80% da população é atendida pelo SUS. Então isso aí é um poder que o Brasil tem muito grande. Se ele consegue chegar lá na ponta, lá na aldeia do índio e ao mesmo tempo na capital, isso é força do SUS. É verdade, é importante ressaltar essa questão, né? Que foi realmente aquela resposta, porque a gente tem essa ideia negativa do SUS, realmente é um problema de gestão. O SUS em si é um programa importante, mas a forma como as pessoas gerem isso que trazem essa informação negativa para a gente. Doutor, e aí eu te pergunto... Desculpa, uma coisa, só para complementar, Raquel, e tentar trazer um pouquinho aqui para a nossa região, né? Porque às vezes a gente fala muito do longe e não chega aqui. Uhum. A nossa região, se qualquer pessoa aqui da nossa região sofreu um acidente de carro muito sério, ou, enfim, um problema de saúde extremamente sério, extremamente grave, qual é a unidade que tem na região que atende esse paciente? Né? Você pode ter o dinheiro que for aqui nos Eduardo, mas se você sofre um acidente gravíssimo, você precisa ser operado agora, não dá tempo de você pegar uma UTI aérea e te mandar para uma outra capital. Você vai operar provavelmente no HO, hospital 100% SUS. Então a gente tem que ter um respeito muito grande para a instituição. É uma instituição, eu trabalho lá na instituição há 10 anos, é uma instituição que pelo menos, eu acredito, eu não acho que é menos que isso, pelo menos 98%, 99% das pessoas que entram lá saem melhores, saem de lá melhores do que entraram, né? É um hospital que atende toda a demanda de alta complexidade, não só do oeste da Bahia, como o sul do Piauí, leste do Tocantins, enfim. Então, é uma unidade do SUS, muito importante aqui para a nossa região. Precisaríamos ter outras, com certeza, né? Eu que vim de Minas Gerais, de São Paulo, que tem uma cidade muito próxima da outra, quando eu falo para os meus colegas de faculdade, falo, olha, se eu trabalho em uma cidade, trabalhei já no SAMU dessa cidade, que quando a gente pegava um paciente baleado, um paciente grave, a gente tinha que transportar ele por 90 quilômetros até chegar no hospital de alta complexidade, o pessoal, assim, é inacreditável. Entendeu? Eu ficar 2 horas com um paciente grave dentro da ambulância até chegar no hospital. Mas, enfim, eu acho que a tendência é que novas unidades surjam e que a gente possa falar um dia que a gente tem uma unidade geral aqui também. Enfim. O SUS é isso, Raquel. O SUS não tem jeito de não amar o SUS. O SUS ele é responsável por tudo que a gente tem de saúde hoje no Brasil, é o SUS. É lógico. Em lugares que tem boa gestão, a gente tem hospitais do SUS com nível de qualidade, certificações internacionais de qualidade. Isso tem que virar, tem que repetir isso aí, né? Tem que multiplicar essas boas ações. É verdade. E a gente tem que conhecer também o SUS para a gente poder defender, porque se a gente ficar só, né, tendo aquela visão de uma gestão ruim, a gente acaba não defendendo o SUS e o SUS vai precarizando ainda mais. Ô, doutor, o senhor quer falar? Pode falar. Não, só para de uma forma geral, o SUS é dividido na baixa complexidade, que a gente fala básica, né? Que é lá o posto de saúde, e na média e alta complexidade. A média seria o secundário, seria o atendimento especializado, consulta com especialista, um atendimento psicossocial, e a alta complexidade seria os hospitais. Então a gente tem essas divisões de complexidade para poder saber onde que vai atuar a cada momento, tá bom? Tá bom, perfeito. E voltando à questão da pandemia, quando o senhor fala do hospital, do HO, né, que é o nosso hospital de referência, aí a gente fala de como a nossa região oeste tem poucos leitos para atender todo mundo aqui, nessa alta demanda em relação ao Covid também. Quando a gente fala 10 leitos exclusivos lá, só lá no HO. O que eu venho conversando, eu não tenho isso de forma oficial, mas eu conheço as pessoas que lá trabalham muito bem.
O HO tem 10 leitos de UTI, que hoje que sempre teve, né? Esses 10 leitos de UTI adulto, tem mais outros leitos para criança, para neonatal, enfim. Mas de adultos são 10 leitos, e esses leitos de UTI continuam para o paciente, vamos dizer assim, não Covid, né? Com o trauma, o paciente que precisa de uma UTI que não é Covid. Foi criado novos leitos de UTI, até o momento que eu estava por dentro, eram 9 ou 10 leitos, com a perspectiva de criar novos leitos conforme a demanda. Mas foi um estudo bem complexo, com gente muito boa lá de Barreiras que está fazendo isso aí. Então, nessa questão da pandemia, como a gente não sabe o dia de amanhã, assim, a gente não pode vir com um canhão para matar uma mosca, mas também não pode vir com um remédio que não funciona. Então, a gente tem que saber o quê? Os indicadores têm que trazer para a gente, falar assim, quantos leitos que a gente tem que ter? Então, tem que ter o plano A, o plano B, o plano C. Tem que estar tudo na ponta da agulha, senão daqui a pouco você faz você prepara para 100 e tem 10, e essa preparação para 100 comprometeu os outros setores de saúde, né? Porque o cobertor é curto, né? Se você vai tirar de um lugar, você tem que colocar em outro. E você não pode ter 50 e ter preparado só para 10. Então, é uma força, é um profissionalismo de gestão muito grande, e eu acredito que eles estão fazendo muito o que a demanda da região precisa, e eu estou confiando bastante nisso aí. Tá bom. Doutor Tiago, quero te agradecer, se o senhor quiser complementar mais alguma coisa, mas eu acho que ficou muito claro para a gente também essa importância do SUS e de como a gente tem que visualizar as coisas, né, em relação a esse Sistema Único de Saúde. Não tenha dúvida, existem as conferências de saúde que é aberta para qualquer cidadão. Elas acontecem de 4 em 4 anos, eu não sei, não lembro quando foi a última, acho que foi esse ano ou ano passado, no máximo. E tem que ter a participação da população, a população precisa saber onde que está indo as coisas, o que está acontecendo, porque com certeza o SUS é um programa, é um sistema de saúde assim, muito complexo, né? E muito bom. Muito melhor que muitos sistemas de saúde de muitos outros países, isso eu volto a repetir. Só que ele tem que, como tudo no Brasil, colocar em prática, colocar para funcionar bem feito, né? Um dos melhores exemplos que a gente tem do SUS de funcionar bem feito é o SAMU, né? Há 20 anos atrás a gente não tinha um sistema de resgate do Ministério da Saúde, né? A gente tinha um sistema de resgate do Ministério da Justiça, no caso eram os bombeiros, né? Os bombeiros sempre trabalharam nessa questão de resgate, de atendimento pré-hospitalar. E cerca de 20 anos atrás começou, né, aqui em Luiz Eduardo também, não foi diferente, começaram as ambulâncias do SAMU, lógico, SUS totalmente gratuito, com pessoal trabalhando de alta competência, muito treinamento, enfim. Esse é o maior exemplo de que o SUS funciona, né? Vamos ver um plano de saúde que vai colocar uma ambulância em cada cidade para resgate para qualquer momento, 24 horas por dia. Isso aí é muito complexo, isso é muito grande. Verdade, doutor. Muito obrigada, doutor Tiago Maia. Uma excelente tarde para o senhor e a gente aguarda o senhor na terça-feira que vem, então. Ok, Raquel. Muito obrigado a vocês da Moderna FM. Um grande abraço e boa tarde para todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Daqui a pouquinho o Bonfim trazendo para a gente os boletins da região oeste da Bahia. A Débora tem um recadinho para a gente. Nosso tempo está bem estourado, mas vamos encerrando com tudo, né? Cadê Bonfim já entrando em contato com a gente? Débora tem um recadinho também. Superlojas Nosso Lar é o mega feirão de móveis. Todo estoque de móveis em 12 vezes sem juros. Participe. Aproveite as ofertas, promoções da Superlojas Nosso Lar. Garanta o seu cupom e concorra a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, pelo aplicativo ou pelo WhatsApp 63 99242 5461. Lojas Nosso Lar, maior conforto pelo menor preço. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310, aqui o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM.
Meio-dia, 7 minutos, e a gente tem uma informação negativa aqui. A Prefeitura acabou de confirmar, chegou agorinha mesmo, essa nota, confirmando o segundo óbito aqui no município por conta da Covid. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, por meio da Secretaria de Saúde, vem a público informar a segunda morte suspeita pelo novo coronavírus no município. O paciente de gênero masculino, 40 anos, veio a óbito na madrugada desta terça-feira na UPA. O paciente apresentava quadro sintomático de fraqueza, febre, tosse e dispneia, que é falta de ar, em casa há 4 dias. Procurou a UPA na noite de segunda-feira, dando entrada às 19h41. Chegou à unidade com saturação abaixo de 54%, abaixo de 90% já é recomendada intubação. Não entendi isso aqui não, viu? O paciente foi submetido a um teste rápido para a Covid que deu positivo. A equipe lançou o nome e descrição do quadro no sistema que monitora a situação de pacientes em todo o estado, e tanto a UCC quanto o Hospital do Oeste liberaram a vaga para internação em UTI. Quando o paciente apresentava condições de estabilidade necessárias para transferência, e já na ambulância do SAMU, no estacionamento da UPA, o quadro voltou a se complicar e, apesar dos esforços das equipes médicas, ele morreu às 4h11 desta terça-feira. A Secretaria informa que, para a confirmação do óbito em razão da Covid, em cumprimento ao protocolo das autoridades sanitárias, foi colhido o material biológico do paciente para a realização do exame em PCR. Daí, eles aguardam ainda esse exame para confirmar se essa morte realmente foi por conta da Covid. Até o momento, Luiz Eduardo Magalhães tem 157 casos confirmados aqui no município. Bonfim na ponta da linha com a gente. Oi, Bonfim. Muito bem, Raquel Santana. Para a gente completar, né, também trazendo os boletins informativos da Covid-19 na região, cidade de Barreiras também, nas últimas 24 horas, apresentando mais 9 pessoas infectadas. Agora, lá em Barreiras, 240 pessoas aí infectadas com a Covid-19, segundo os registros da Secretaria de Saúde. Lembrando que Barreiras também registrou, né, nos últimos dias, mais um óbito, 5 óbitos aí em consequência da Covid-19. E também a Secretaria informa também um total de 147 pessoas recuperadas. Hoje, em análise, o número é 116 lá em Barreiras, que é a cidade com o maior número de casos aí do coronavírus. Luiz Eduardo Magalhães, com esse número aí, né, aumentou e muito também, cada dia vem aumentando. O São Desidério hoje ocupa a terceira posição das cidades do oeste da Bahia, com o maior número de casos, 53 casos positivos. E tem também um dado, né, de observação, que é a quantidade de pessoas recuperadas. A Secretaria de Saúde do município de São Desidério informou que das 53, né, pessoas infectadas, sai um novo boletim informando que todas estão recuperadas, ou seja, 53 pessoas recuperadas também em São Desidério, né? Então, hoje não existe ninguém infectado lá em São Desidério e 6 pessoas estão aguardando, portanto, o resultado que foram para o laboratório, né, em análise lá em São Desidério. E a Chão das Neves também já teve o aumento de casos, agora são 44, né, nas últimas 24 horas, mais 2 casos confirmados, e a Secretaria informa que 25 desses números já curados lá na cidade de Riachão das Neves. E Bom Jesus da Lapa também já teve aí um aumento também nas últimas 24 horas, agora já 45 casos da Covid-19 e 32 pessoas curadas, segundo a informação da Secretaria de Saúde. 21 em análise, aí o número de pessoas em análise, 21 lá na cidade de Bom Jesus da Lapa, são as principais cidades do oeste da Bahia, cidades aí com maior número de casos confirmados aí do coronavírus. Um detalhe é que somente São Desidério não teve um aumento aí, nessas últimas 24 horas não teve apresentação de caso positivo. As outras cidades todas tiveram aí, né, com maior número para Luiz Eduardo Magalhães e também para a cidade de Barreiras. Aqui, para a gente completar a nossa participação aqui no Jornal Direto ao Assunto, né,
após a apreensão de mais 2 toneladas de cocaína em Ilhéus. Essa operação cumpre mandatos, operação da Polícia Federal, cumprindo mandatos, né, tanto em Pernambuco, na cidade de Barreiras e também em destaque a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, que faz parte também dessa operação da Polícia Federal, que aconteceu ontem pela manhã, segunda-feira, dia 22, cumprindo, portanto, esses mandatos de busca e apreensão. Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, as 2 cidades aqui no oeste da Bahia e também Recife, no estado do Pernambuco. De acordo com a Polícia Federal, a ação com o objetivo de dar continuidade às investigações que resultaram na apreensão de mais de 2 toneladas de cocaína escondida em carga de soja no porto de Ilhéus, sul da Bahia, entre os dias 19 e 20, agora do mês de junho. Ainda de acordo com a Polícia Federal, estão sendo cumpridos 4 mandatos de busca e apreensão em endereços vinculados à empresa exportadora. A sede da companhia fica em Recife, em Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, onde foi a carga de soja teria sido carregada. Portanto, Luiz Eduardo Magalhães e alvo aí de investigação da Polícia Federal. Cerca de 30 policiais federais cumprem os mandatos expedidos pela 13ª Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia. Ainda de acordo com a Polícia Federal, né, o enfrentamento ao tráfico de drogas já permitiu, em 2020, que a PF tenha apreendido mais de 9,5 toneladas de cocaína em território baiano. Está aí, portanto, né, fiscalização e apreensão, portanto, da Polícia Federal de cocaína, né, com essas 2 grandes cidades, fazendo parte, portanto, dessa fiscalização e também de apreensão. A gente finaliza, portanto, a nossa participação, tempo muito nublado, né, o sol ainda não apareceu aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, período de meio-dia, muitas nuvens circulando aqui na nossa cidade. Tá frio, nesse momento, trânsito tranquilo, pelo menos aqui nas vias da BR-242, perímetro urbano da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. A gente finaliza, portanto, boa tarde para você, Raquel, boa tarde, Débora Muniz, grande abraço, boa tarde para você, amigo ouvinte, que acompanhou o Jornal Direto ao Assunto. Estaremos de volta amanhã a partir do meio-dia. Até lá. Até lá, Bonfim, obrigada pelas informações. Mandar um abraço para o seu Reginaldo Alves, está acompanhando a gente lá no Vereda Tropical. Um abraço comentando lá na nossa live no Facebook. O seu Eduardo Brasil também comentou. Boa tarde, Débora e Raquel. Uma boa terça-feira e até amanhã. Obrigado pelo carinho e atenção. Amo vocês. Seu Eduardo Brasil, muito querido aqui. Um abraço para ele também, acompanhando a gente lá do Rio de Janeiro. Um abraço para todo mundo. Agora tem o resultado da enquete, né, Débora? Sim, temos 2 resultados hoje para passar, né? Hoje a gente tem o resultado da enquete. A pergunta era: sua percepção em relação ao SUS durante a pandemia tem sido positiva? 53% das pessoas votaram sim e 47% das pessoas votaram não. Tá aí, então, participação. Bem apertadinho o resultado, ficou, né? Bem divididinho, bem dividido. E também temos o resultado do sorteio com o professor Alex, né? Um oferecimento do professor Alex, personal trainer, nosso colunista, uma camisa e também uma garrafinha de água. Exatamente. Então, o sorteado de hoje foi o Pietro. Parabéns, Pietro, você ganhou aí o kit oferecimento do professor Alex Personal. É isso, parabéns, agradecer a todo mundo que participou com a gente. A gente volta amanhã ao meio-dia com mais uma edição do Direto ao Assunto. Boa tarde para você, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você que nos acompanha hoje. Até amanhã. É isso, e você fica com Débora Muniz, o Revista Moderna. Pode conferir também o nosso jornal lá no YouTube, Rádio Moderna 92.1. Uma excelente tarde para todo mundo. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!